Projeto Desmitificando Direitos está começando aqui na Livraria Saraiva do Praia de Belas, hoje dia 12 de março. Quero agradecer todo mundo que está presente, que veio prestigiar e mais uma vez está ocupando esse espaço, lotando esse espaço, mostrando como é importante a gente ocupar espaços públicos, como a Livraria Saraiva tem disponibilizado e acreditado há 8 anos nessa iniciativa que a gente já mantém. Hoje o nosso papo vai ser sobre a Organização Mundial do Comércio. Quem está aqui do meu lado, em primeiro lugar, foi meu professor, é um grande amigo. Aprendi muito com ele, tenho certeza que vocês vão aprender também, que é Ricardo Cobalt de Araújo. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, advogado, especialista em Direito Internacional, mestre em Direito pela PUC, professor universitário na PUC e na Unisc, coordena o Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional Econômico da PROEX, da PUC, coordena o curso de pós-graduação em Direito e Relações Internacionais da PUC, é sócio titular e responsável, coordenador de todos os setores da atividade da empresa de assessoramento e consultoria jurídica, que é a Cobalt, o sobrenome dele, né? No segmento empresarial, corporativo, associativo, na resolução de conflitos interpessoais, sobremaneira aqueles que gravitam em torno de interesses patrimoniais e econômicos. Professor, agradeço muito por estar aqui e, sem me alongar, peço que vocês assinem o livro de presença. Vamos fazer o sorteio dos livros no final. Obrigada pela presença e com a palavra, meu mestre. Obrigado, Ana. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pelo atraso. Infelizmente, Porto Alegre está pior que São Paulo, né? Dia de chuva, então, sobremaneira. Bom, pessoal, a minha amiga e a minha ex-aluna Carmela sempre teve um dom de conseguir, né, trazer tanta gente interessante para a gente conversar. É aquele público um pouco diferente daquele que estamos acostumados nos bancos universitários, né, nos cursos de especialização e outros cursos que, afinal de contas, é o nosso métier. Bom, o pedido foi para falarmos a respeito da Organização Mundial do Comércio. Evidentemente que, no momento em que se pensa em falar em Organização Mundial do Comércio, nós temos que fazer uma pequena retrospectiva histórica para entendermos o significado, o sentido e o alcance desta organização. Na verdade, nós temos que nos reportar ao final da Segunda Guerra para começarmos a compreender este fenômeno. Vocês todos provavelmente se recordem, ou se não se recordem, vamos tentar esclarecer, que com o advento da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma situação bastante caótica, principalmente ao final dessa Segunda Guerra, a partir daquele momento em que as forças aliadas, e aqui eu vou falar dos países que representavam estruturalmente os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a União Soviética e a China, que lideravam então as chamadas forças aliadas e que estavam durante esta guerra lutando contra as chamadas forças do eixo, e aqui representadas por Alemanha, Itália e Japão. Na verdade, com o término, ou ainda antes do término desta Segunda Guerra, diante da falência de uma outra organização anterior, que se criara no início do século XX, chamada Liga das Nações, esta Liga das Nações, na verdade, foi estruturada com um objetivo bem claro. Ela foi criada durante a Primeira Guerra para evitar uma Segunda Guerra. E ela acaba determinando a falência de seu próprio objetivo por não ter evitado a Segunda Guerra. Vocês todos sabem que a Primeira Guerra nada mais é do que o procedimento, a Segunda Guerra nada mais é do que o procedimento da Primeira. Na verdade, todo o ressentimento que os alemães passaram após o final da Primeira Guerra e exatamente as punições que receberam em virtude da pena por perda de guerra,
na verdade, consolidar uma ideia de permanência, de continuidade nos objetivos intervencionistas da Alemanha, que se confrontava com os interesses liberalistas ou neoliberalistas dos países aliados. Este conflito de interesses políticos, em primeiro lugar, foi evidentemente consorciado como o elemento nuclear base da Primeira e da Segunda Grandes Guerras. Em virtude disso, na verdade, nós vamos encontrar o foco primordial deste conflito numa grande batalha comercial. Uma batalha comercial entre a Alemanha e a França. Uma batalha comercial que encetava a ideia de que ambos pretendiam o monopólio de certas matérias-primas, estruturalmente consideradas duas delas que eram talvez as mais importantes: o carvão e o aço. O carvão e o aço, que são as matérias-primas que, afinal de contas, criam os instrumentos de guerra, as armas bélicas. E este confronto, na verdade, começa a equacionar a ideia de que nós temos que mudar esse estado de coisas. Nós temos que renovar esta viabilidade até de uma terceira guerra, porque nós temos que resolver o elemento fulcral, que é aquele elemento que determinou a criação desses dois conflitos. Repito, um conflito de natureza eminentemente comercial. E aqui está o grande atributo pelo qual as forças aliadas na Segunda Guerra, sob inspiração do presidente americano Roosevelt, na época, e do primeiro-ministro inglês, resolvem unir-se através de um pacto inicialmente militar, chamado a Carta do Atlântico, onde eles convocam todos os países que, entre aspas, seriam amantes da paz, para empreender uma grande jornada na busca da criação de uma nova estrutura da paz internacional. E esta nova estrutura para a paz internacional estaria subsidiada em três pilares básicos, segundo eles. O primeiro pilar, que seria exatamente a viabilização de resolução de conflitos existentes do pós-guerra, e mais do que conflitos, a questão da necessidade de reestruturar a Europa destruída. Ora, não adianta nós reconstruirmos se não levarmos esses países que estavam em situações de miséria ao seu pleno desenvolvimento posterior. E para isso, imaginaram, ainda antes da Carta da ONU, da assinatura da Carta da ONU, imaginaram estabelecer um paralelo de incidência de uma organização que viesse resolver o problema da reconstrução europeia, né? E, em segundo lugar, que levasse os países destruídos ao desenvolvimento e isso fosse posteriormente dilargado ou alargado para outras esferas, de outros países que viessem aderir a esses propósitos. E aqui está o germe de uma outra organização internacional chamada BIRD, ou Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Juntamente com o BIRD, que foi criado no chamado Tratado de Bretton Woods, em 1944, portanto, um ano antes da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra, nós vamos verificar que o segundo pilar estava sendo estabelecido através de uma outra positivação também importante, para evitar novos conflitos internacionais, que era levar esses países, não só os países que estavam guerreando, mas todos os países que no transcurso do pós-guerra sofriam uma verdadeira falência de suas instituições, levá-los à sua reestruturação econômica interna. Se nós olharmos esse cenário, vamos ver os países imobilizados durante a guerra, nós não tínhamos a quem vender os nossos produtos, nós não tínhamos a quem ofertar esses produtos, estava todo mundo numa situação identicamente, né, constrangedora. Então a ideia foi criar um outro organismo de apoio,
e seria estruturalmente necessário para auxiliar esses países a se reestruturarem economicamente. E este vocês todos conhecem, é o Fundo Monetário Internacional, né? Então vocês vejam que nós criamos estruturalmente dois bancos organização. Por que banco organização? Porque, na verdade, tanto o Fundo Monetário Internacional quanto o Banco Mundial, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, são sinônimos, né? Ambos faziam o quê? Eles emprestavam dinheiro aos países necessitados, no primeiro caso do BILT, para levar esses países ao seu desenvolvimento, através do investimento em elementos de produção. Enquanto isso, o Fundo Monetário estaria assessorando, através de empréstimos financeiros para os seus Estados-membros, o quê? Assessorando para que estes Estados que estavam desestruturados economicamente pudessem aplicar em elementos necessários para a recomposição de suas economias. E aqui nós temos o problema básico, que é o seguinte: este dinheiro chegava a esses países, era efetivamente aplicado nos setores para os quais eram indicados, e evidentemente que isso levaria esses estados a um desenvolvimento tal ao ponto de evitar conflitos entre eles. Evidentemente que nós, então, quanto à natureza jurídica dessas duas organizações, vamos ver que elas são bancos, né, porque elas têm que emprestar dinheiro e têm que recompor esse dinheiro e têm que depois, na verdade, emprestar para outros e para outros, tantos quantos forem os países necessitados. Então é um banco que capta recursos no mercado de capitais, é um banco que vai ser estruturado através da cobrança de juros, ainda que módicos, mas é um banco de assessoramento assistencial, digamos assim. Por quê? Porque, na verdade, eles, quando emprestam a preços módicos e emprestam com largos prazos para restituição. Isto, na verdade, então, estaria conduzindo à elaboração dessas duas organizações banco, que seriam as assessoras da renovação econômica dos estados que estavam exatamente sofrendo essas punições. E aí havia uma terceira organização imaginada. E esta terceira organização imaginada nós vamos chamar, por enquanto, de Organização Internacional do Comércio, OIC, né? A OIC, na verdade, pessoal, a OIC nada mais, nada menos era do que aquela organização internacional que estaria debelando a causa motivadora das duas primeiras guerras, o conflito comercial. Ou seja, o objetivo da OMC era evitar controvérsias econômicas e comerciais entre os estados, para que eles parassem de conflitar, parassem de arrumar motivos para conflitos. E aqui um pequeno parênteses: lembrem-se que a este período o direito à guerra era um direito imanente do Estado. Todo Estado tinha o direito de fazer guerra à sua ou de acordo com seus interesses. E isso, evidentemente, causava alguns transtornos gravíssimos, como nós acabamos de notar. Então, a ideia também dos líderes aliados, ainda antes, foi constituir este embasamento econômico para essas organizações, e passariam, então, a cotejar a ideia de que, estando em situações muito próximas entre si, estar-se-ia evitando o subdesenvolvimento, a dificuldade financeira entre eles, e tudo isso tenderia a acalmar os ânimos a partir de então. Esta Organização Internacional do Comércio, na verdade, não foi criada naquele Tratado de Bretton Woods de 44, só as duas primeiras organizações. De qualquer sorte, em 1947, reuniu-se em Havana, Cuba, uma organização, a Convenção de Havana, onde estaria sendo então discutido a elaboração de uma nova organização internacional que estaria comprometida com a justiça no comércio internacional. Ora, pessoal, em Havana, em 1947, portanto já posterior à guerra, nós chegamos a um paradoxo.
Na verdade, embora os Estados Unidos fossem o incentivador da criação dessa organização, através do seu presidente, o Congresso americano não comungava das mesmas ideias de que houvesse uma espécie de paridade entre todos os estados a nível comercial. Aliás, o Congresso americano entendia que esta intervenção da economia interna americana poderia ser motivo para conflitos internos dentro da própria política norte-americana. E aí o problema, então, enceta uma discussão ampla dentro da Convenção de Viena, que faz com que essa Convenção de Viena não chegue a confortar o número de membros necessários para a criação desta outra organização. Chegamos então ao impasse, em que pese os Estados Unidos ter incentivado a criação da organização, vejam, era um dos grandes líderes aliados, se não o maior deles, o Congresso americano não aceitava essa posição do presidente americano e não deixou passar adiante. E a Convenção de Viena terminou sem resultado prático, porque aqui uma pequena também intervenção para explicar que um tratado internacional do qual origina-se uma organização, que todas nascem de um tratado entre os estados que compõem, tem que ter um número mínimo de estados que aderem a esta ideia sob pena de não sair do papel. E foi o que aconteceu em Havana. Exatamente isso. Não saiu do papel. Mas 37 estados ali presentes resolveram se unir, inclusive, vejam bem, com os Estados Unidos, e criar um acordo paralelo. Não uma organização internacional, mas um acordo. Um acordo chamado de livre comércio. Um acordo através do qual eles imaginariam um centro de negociações para estabelecer uma paridade internacional no comércio. Esses 37 estados, então, como não têm número suficiente para criar aquela organização, criam um tratado entre si, um acordo internacional. Este acordo internacional, provavelmente vocês já ouviram falar, chama-se GATT, G-A-T-T. É a sigla da expressão norte-americana, que significa General Agreement on Tariffs and Trade, que significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Veja, estes membros estariam então entre si regulando o comércio de seus países de modo uniforme e correlato aos seus objetivos e às suas ideias. E vejam, este acordo, que não era uma organização, era um tratado entre estes estados, começou a dar certo. O acordo iniciou em 47 e perdurou até 1994. Vejam o largo período de tempo que este acordo veio consolidando-se ao ponto de chegar em 1994 com a adesão de tantos Estados-membros suficientes para criar, então, uma organização internacional. E em 1995, então, nasce a Organização Mundial do Comércio. Portanto, nós temos um pouco mais de 10 anos, 15 anos, né, de criação dessa organização, que é bastante nova. A Organização Mundial do Comércio, na verdade, tem seu sucedâneo no GATT, no Acordo GATT, e todas as disposições estabelecidas no Acordo GATT foram disposições que foram integradas aos objetivos da OMC. Mas, afinal de contas, o que é a OMC? E o que era este Acordo GATT? Na verdade, o acordo, por não ser uma organização, não tinha grandes possibilidades de evoluir dentro de seus propósitos. Mas os estados passaram a aderir a seus efeitos porque era conveniente para eles estabelecerem, através desta união, uma força internacional para poderem negociar preços. E estas negociações, nós vamos chamar de rodadas de negociações, passaram a serem interpretadas como a melhor forma de negociação no comércio internacional. E mais do que a melhor, acabou sendo a única forma de negócios internacionais serem perpetrados com justiça.
E o que eram esses acordos GATT? Nessas rodadas de negociação, que nós passamos por 8 durante o período, nós vamos ver que os Estados se unem e passam a debater. Por exemplo, este produto livre custa, no Brasil, 10. Estes 10 vão ser vendidos para os Estados Unidos acrescido mais de uma alíquota de tanto, que é uma alíquota de importação ou de exportação, conforme o caso. Este acréscimo de 10% aqui no produto faz com que esse produto se torne mais caro nos Estados Unidos do que o próprio similar americano. E a ideia do livre comércio é exatamente isto, tornar todos os preços iguais. Ou seja, sobre esses produtos não haveria incursão de nenhum complemento, taxa ou imposto. Isto teria como grande vantagem a evidência de que, no momento em que o Estado menos forte fosse negociar com o mais forte, ele estaria em igualdade de condições. Isso está vinculado ao chamado princípio da não discriminação entre os Estados. Ou seja, eu não posso estabelecer nenhuma diferença na venda deste livro lá pela pequena ilha de Nauru, no Pacífico, com a venda do mesmo livro nos Estados Unidos da América. Ou seja, os preços estariam equalizados, estariam identificados. E isso determinaria que o trânsito do comércio internacional começaria a renovar-se e todos teriam as mesmas oportunidades. A não discriminação dos produtos estrangeiros, principalmente dentro do território nacional, evidentemente se consolidava num outro princípio, que era o princípio da nação mais favorecida. Ou seja, se nós todos aqui somos membros da organização, cada um de vocês é o representante de um Estado, né? Vocês estão reunidos para negociar comércio internacional e vocês vão tomar a palavra e vão dizer: ó, meu país consegue pagar no máximo tanto. Eu sou um país pobre, eu não tenho condições de abrir mão de todo este imposto, por exemplo. Um outro país mais rico talvez tivesse maiores condições de abrir mão de valores mais altos destes acréscimos, que na verdade são barreiras, né, para impedir o comércio. Então, as alíquotas aplicadas, os percentuais aplicados sobre cada um dos produtos, eu falo de arroz, falo de soja, falo de frango, falo de ferro, falo de qualquer um dos produtos de mercadorias, começaram a sofrer uma redução proporcional no transcurso da existência do GATT, chegando à 8ª rodada de negociação, quase ao término da existência do GATT, na chamada Rodada Uruguai, porque foi realizado em Punta del Este, no Uruguai. E nesta rodada Uruguai, nós chegamos a uma quase grande expectativa que nós tínhamos já vinculados aos nossos objetivos, mais de 120 estados do mundo. Vamos considerar que o mundo hoje tem 195 estados. Portanto, um grau de abrangência imenso. E isso, então, consolidou a ideia. Bom, se nós temos 120, nós já temos um número suficiente para criar a organização. E foi exatamente neste acordo, nessa rodada de negociações do GATT, ou a chamada Rodada Uruguai, em que nasce, finalmente, a Organização Mundial do Comércio. Porque já temos um número de adesões suficientes para chegar-se àquilo que se pretendia. De qualquer sorte, sempre existiu e continua existindo uma grande interferência dos grandes países sobre os pequenos países. Isso é justificado pela própria força econômica dos países mais fortes. E para isso pegamos o exemplo, por exemplo, do suco de laranja. Vocês sabem que os americanos têm uma apreciação toda especial pelo suco de laranja, não dispensam o suco de laranja, mas eles produzem muito pouca laranja. Enquanto nós, brasileiros, produzimos muita laranja. Produzimos em grandes áreas de terra e sabemos que nossos solos são perfeitamente compatíveis com esta forma de exploração econômica, porque nós temos sol o ano inteiro, nós temos águas abundantes, nós temos uma série de circunstâncias da própria natureza que nos beneficiam.
Enquanto os Estados Unidos é um país sazonal. Metade do ano está abaixo de neve, ou metade do país está sob a neve, outra metade está localizada em regiões desérticas, o que faz com que a produção não possa ser comparada. Isso, evidentemente, porque nós produzimos muito, eu posso falar de laranja, posso falar de arroz, posso falar de o que vocês quiserem, isso faz com que um país que produza muito consegue reduzir o preço do produto final, principalmente para exportação. Então eu estou competindo com os Estados Unidos de uma maneira muito vantajosa nessa concorrência, porque eu estou vendendo barato e eles compram, porque o produto deles é mais caro, porque eles têm mais dificuldade para produzir o produto, porque eles têm, na verdade, explorações em minifúndios e não em grandes latifúndios, como nós fazemos, né? Todos estes elementos que vão delimitando, então, um conflito entre os dois vai insetando a ideia de que eu quero me proteger. Eu não vou mais comprar o suco de laranja do Brasil se não atribuir-lhe um percentual de preço maior do que aquele que eles estão me vendendo. Qual é o objetivo disso? Fazer com que os americanos se mantenham na terra produzindo, certo? E fazer com que o produto brasileiro se torne um preço compatível do próprio mercado norte-americano. Isso é concorrência desleal, porque nós criamos uma barreira para evitar a disseminação, a possibilidade de aplicação naquelas culturas e assim por diante. Podemos usar hoje o exemplo ainda do Brasil e da Argentina. Nós sabemos aí a quantidade de conflitos que nós dia a dia encontramos entre as atuais presidentes, a presidente Dilma, a presidente Cristina, em virtude de vários problemas que o território argentino está sofrendo nos dias de hoje. Um dos grandes problemas do comércio internacional entre Brasil e Argentina é exatamente a questão da linha branca de refrigeração. Olha, o Brasil teve uma competência invulgar na fabricação de produtos de refrigeração, isso chamados linha branca, né? O Brasil conseguiu criar um parque industrial invejável, o Brasil conseguiu criar produtos de qualidade, o Brasil conseguiu uma tecnologia toda especial na criação desses produtos, e outra, o Brasil, em virtude desta alta produção, consegue cobrar menos pelo produto. Por seu turno, a indústria argentina, na mesma linha de refrigeração, é uma linha que está absolutamente quebrada, falida. Os técnicos, vocês conhecem bem a história argentina e sabem que quase todo mundo na Argentina veio morar em Buenos Aires e abandonaram o interior, não é isso? Esta situação faz com que reduza-se a mão de obra, né? Esta situação faz com que poucos se interessem pela industrialização. Esta situação faz com que as indústrias que estão localizadas no interior do país estejam sucateadas e que a tecnologia, as novas tecnologias não chegam a eles. Então os produtos brasileiros são muito atrativos. E o consumidor argentino compra refrigeradores, fogões, etc. e tal, porque são baratos. Muito mais baratos que os similares argentinos. Principalmente agora, então, impedir a entrada de produtos importados e, inclusive, a comercialização do dólar no país. Isso veio causar maiores prejuízos à balança comercial argentina. De qualquer sorte, vocês estão vendo, então, que estes conflitos interpartes, na verdade, são conflitos que a Organização Mundial do Comércio pretende impedir. Ora, se eu tenho este livro por 10, mais um, que seria o imposto, todos os países que aderiram a isto, que seríamos nós, vamos supostamente considerar, todos nós que aderimos a este efeito, somos obrigados a cumprir este valor. Nós não podemos acrescer outros valores. Nós não podemos reduzir sequer esses valores. Porque isso é que foi negociado. Assim, por exemplo, vocês imaginem a situação de que um determinado país está fechado dentro de um acordo de integração regional, vamos falar do Mercosul aqui, né? E vamos ver que no Mercosul nós temos uma situação atípica. Nós temos um órgão de integração entre os 4 países, onde o princípio número 1 é o livre comércio. E já vimos que 2 dos seus mais importantes membros estão sempre conflitando pelo não livre comércio.
Porque também, como acontece com a Argentina, o Brasil também fecha suas fronteiras para produtos argentinos em algumas circunstâncias, até como retorção, ou seja, como redundância, né? E aí a coisa entra num círculo vicioso e aí nós não resolvemos nada. Então, esta situação que determina que os produtos não estejam equiparados em seus preços, que foram negociados naquela organização, e a diferença para o Mercosul e a Organização Mundial do Comércio é que a primeira é regional e a segunda é multilateral ou universal. A política de livre comércio é para todo mundo e não para determinados países. Talvez seja uma pretensão um pouco ambiciosa, mas é essa a pretensão. Mas não é tão ambiciosa porque hoje na OMC nós temos 153 países membros. Nós poderíamos considerar ainda mais uns 3 países, algumas antigas repúblicas soviéticas. A Rússia, que está entrando na OMC agora, e os Emirados Árabes, que também estão entrando. Nós vamos ver que ficaram fora deste cotejo apenas alguns poucos países islâmicos, né, que não reproduzem a mesma ideia, digamos, de livre comércio. De qualquer maneira, esta abrangência dos efeitos da organização tem um objetivo muito claro: fazer com que quem não esteja na organização não esteja no comércio internacional. Vejam que estes 100 e poucos países que estão ali representados hoje, inclusive a China, país comunista, e a Organização Mundial do Comércio tem como princípio, o princípio nitidamente capitalista, porque este é o objetivo, né? Nós vamos dizer que esses países foram obrigados a se associarem à Organização Mundial do Comércio, senão eles não estão no comércio mundial. Porque ou são suspeitos ou temos problemas com eles que não são admitidos. De qualquer sorte, aí que nós temos um problema. De qualquer maneira, sabemos que persistem alguns conflitos. Porque, por exemplo, os Estados Unidos, como viu que todos os preços foram reduzidos, não tinha mais o argumento de tentar reduzir os seus produtos e fechar as suas fronteiras, porque não os interessava. O que ele fez? Começou a inventar outras formas de proteção interna. São as chamadas barreiras não tarifárias, né? Essas barreiras não tarifárias são as mais estranhas possíveis. Por exemplo, eu vou criar uma barreira ambiental. Ou seja, não vou comprar móveis da Amazônia porque lá cortam árvores. Ou vou criar uma barreira social. Não vou comprar da China porque o empregado da China é escravo. Ou vou criar uma barreira sanitária. Não vou comprar frango do Brasil porque os frangos do Brasil estão acometidos de febre aviária ou aftosa, e assim por diante. Estas várias perquisições, muitas vezes, são boas desculpas para impedir o desenvolvimento do comércio. Muito mais do que propriamente uma chaga social, como transparece. Vejam que os Estados Unidos chegaram a um ponto em que se colocou que só compraria abacaxis do Brasil se estes tivessem o mesmo teor de acidez do abacaxi do Havaí. Em primeiro lugar, as terras havaianas são terras vulcânicas. O produto não é o mesmo. O sabor, a sacarose do produto e a própria acidez não são a mesma. Então, evidentemente, seria inviável vender abacaxis para os Estados Unidos. Ou comprar, por exemplo, laranjas que tivessem um determinado diâmetro para cima, senão não comprariam, né? Então, vejam, as barreiras foram se sucedendo e a organização disse: não podem barreiras tarifárias nem não tarifárias. Não pode nenhuma barreira. Ora, mas como controlar esse sistema? Esse é o problema. Nós estamos falando de 157 países do mundo. E aí nós temos de todas as modalidades: países absolutamente pobres, países em desenvolvimento, países super desenvolvidos, e as políticas internas de cada um deles é diferente. O objetivo dessa organização é exatamente fazer com que todos assumam o mesmo princípio político de livre comércio. E aí que está o problema. Não é fácil. Mas a organização também teve uma grande virtude. Ela criou uma espécie de tribunal interno.
um órgão onde se discutiriam essas questões. Por exemplo, o Brasil vendeu açúcar para os Estados Unidos e os Estados Unidos impôs ao Brasil uma barreira, aumentando o preço do produto brasileiro. O Brasil vai à OMC e diz: os Estados Unidos estão desrespeitando o artigo tal, do capítulo tal, do Regulamento Geral da OMC. Eu quero interpor pelos Estados Unidos uma reclamação. Os Estados Unidos vai ser processado na organização, certo? E este processo que se inspira não tem objetivo de litígio, mas tem o objetivo de fazer com que o Estado retome a sua posição, retirando a barreira. Esse chama-se o órgão de soluções de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, que funciona magistralmente. Aliás, o Brasil é um dos países cliente de caderno da Organização Mundial do Comércio. Entramos com ações em relação ao algodão, contra a União Europeia e fomos vencedores. Entramos na questão do açúcar contra os Estados Unidos e fomos vencedores. Entramos na famosa questão Embraer Bombardier, vocês devem se recordar, na questão da aviação civil, e nós também fomos vencedores, mas posteriormente perdedores. É claro que eu não vou poder explicar isso tudo hoje para vocês, porque isso é uma história muito longa. Eu teria que ter um momento próprio para falar só de um órgão de soluções de controvérsia, para ver que ele funciona. Ele funciona de fato. Mas como é que essa política se mantém entre todos os estados? Como é que eles conseguem manter esta paridade? Como é que se consegue administrar um organismo nesta modalidade? Olha, pessoal, estas políticas internas exercidas na organização, elas são disciplinadas por um princípio maior, que diz o seguinte, que nós vamos chamá-lo, eu já falei rapidamente, o princípio da nação mais favorecida. Se você é representante brasileiro na organização, você é representante francesa na organização, no momento em que ela lhe impõe uma barreira contra um produto francês no Brasil, vamos imaginar aí o champanhe, ou o queijo, ou seja o que for, o vinho. Tá? Quando ela impôs, você vai lá na organização, em primeiro lugar, você vai tentar negociar diplomaticamente. Vai reduzir ou não vai reduzir? Não, não vou. Então vou na organização reclamar. Vai na organização, reclama, e a organização vai te chamar. Por que você está agindo de modo contrário a estas regras? Existem algumas escusas, existem algumas defesas. Por exemplo, o país está muito mal de finanças, o Brasil está quebrando. E em algumas circunstâncias, a organização dá autorização para que ela tenha um tratamento diferenciado. Mas isso tem que ser muito bem solicitado, tem que ser muito bem cotejado. Mas veja, se você, por exemplo, comprar dela, que é da Rússia, o produto que você injetou dela porque tinha um tributo, e comprar mais barato dela, que também faz parte da organização, esta vantagem que você ofertou a ela tem que ser estendida a todos os membros da organização, obrigatoriamente. Ou seja, ninguém pode ser favorecido por um acordo entre os Estados. O acordo tem que ter validade e deferir vantagens para todos. E isto vai mantendo a estrutura do sistema. Pessoal, as rodadas de negociação chegaram a um determinado ponto, ainda no tempo do GATT, ao ponto de que não havia mais uma possibilidade, por exemplo, dos grandes países desenvolvidos imporem mais restrições aos países menos ricos. E, evidentemente, nós sabemos que o poderio econômico impõe a força. E só através da organização que ele consegue baixar a cabeça e receber a reprimenda necessária. Por isso é o órgão de solução de controvérsia. Mas vejam, quando o Estado busca essa solução, ele está em situação já desesperadora. Olha, ou os Estados Unidos me vende pelo preço que nós ajustamos, ou vai receber a reprimenda. O que a organização faz? Dá uma pena? Não. O que a organização faz é, você que é brasileiro e sofreu esta restrição, vai poder aplicar contra aquele país as mesmas medidas que lhe foram impostas. Você está autorizado a fazer isso. Você aplica a pena. Evidentemente que isto, considerando países muito pequenos e países muito fortes, nós vamos considerar que é quase inexequível. Mas,
A censura internacional que repousa nestas circunstâncias vai fazer com que todos os países comecem a pressionar aquele que desrespeitou a ética. E aí a eficácia do sistema. Agora, nós temos problemas. A Organização Mundial do Comércio está, até hoje, com um problema grave. Quando criou-se a organização, nós passamos da 8ª rodada de negociações do GATT e entramos na primeira rodada de negociações da OMC. Nós vamos chamar da rodada de Doha, certo? Esta rodada, que começou em 94, não terminou até hoje. Ninguém consegue negociar. E os dois maiores responsáveis quem são? Estados Unidos e Brasil de novo. Por quê? Os americanos não querem receber livremente todos os produtos agrícolas brasileiros. E este é o sistema e é o sentido do sistema. Eles têm que abrir as suas fronteiras para os nossos produtos. Mas, em contrapartida, o Brasil também não quer receber os produtos, os serviços norte-americanos que também estão no comércio. Quais são os serviços? Financeiras, bancos, empresas imobiliárias, grandes escritórios de advocacia, grandes universidades locais, etc, etc, etc e tal. Ora, nós sabemos que eles são muito mais competentes do que nós em todos esses setores. E se eles vierem aqui, eles nos quebram. Evidentemente, você coloca aqui livremente uma universidade de Yale, por exemplo, todo mundo vai querer entrar na Universidade de Yale. Né? Por quê? Porque ela é renomadamente conhecida a nível internacional. Né? Então, nós estamos aqui diante de algumas circunstâncias que vão delimitando uma quase impossibilidade formal de admissão. Mas vejam, o sistema tem estas particularidades. E o sistema diz mais: aquele que não consegue, aquele que não tem competência para se instalar em determinado segmento econômico, deve dar ensejo a que outro o faça, porque tem competência. E você tem que articular aquilo que você tem mais competência para poder vender. Então, se nós temos mais poder econômico na agricultura, nós temos que ceder o espaço dos serviços, porque o objetivo não é eles tomarem conta dos nossos interesses, em geral, mas nós aprendermos com eles como se faz o melhor. Assim como, por exemplo, no caso da Argentina e do Brasil, e os argentinos venham aprender, através de uma adequada assistência técnica, fabricar fogões, refrigeradores, etc, etc. Esta é a noção da organização. Este é o objetivo da organização. Já quase indo ao final de uma exposição sumária, evidentemente, porque nós já perdemos algum tempo aqui, eu gostaria de dizer que a grande inovação na rodada Uruguai foi que os Estados Unidos impôs uma nova restrição a um novo segmento econômico. Como os Estados Unidos não tinha mais onde insetar proteções, e sabendo que seus produtos então estariam sensíveis às investidas externas, ele criou uma nova sustentação. Ele criou a seguinte ideia: bom, se os produtos americanos chegam na China, né, e na China o chinês fabrica igual, né, então eu tenho que proteger esse meu produto porque é meu. Isso chama-se propriedade intelectual, né? As marcas e as patentes. E incorporou-se ao sistema as marcas e patentes, obrigando os países até pobres a terem grandes estruturas de proteção de marcas e patentes que nós não temos condições, né? Mas isso foi uma forma dos Estados Unidos inviabilizar a cópia ou a reprodução pirata de um produto idêntico. Agora, também não vamos ser tão ansiosos dizendo que a culpa é dos chineses, porque, na verdade, quem fez esta inversão de valores foram os Estados Unidos, quando se dirigiram para a China e lá instalaram as suas mais importantes indústrias. Botamos aí a Nike, botamos tantas outras indústrias, e passaram, na vez, a ser fabricados no território chinês, porque a mão de obra era mais barata. E isso barateava o preço final do produto. Aquilo mesmo que criticavam, né? Ah, é escravo. Eles estão lá. O que aconteceu? Qual é o grande fenômeno da China? O chinês aprendeu a fazer o deles.
E mais do que aprendeu a fazer, está fazendo melhor. Se antes eram produtos piratas e de péssima qualidade, não sei se vocês sabem que hoje a China está vendendo artigos de alto luxo, inclusive para os mais renomados, por exemplo, na indústria têxtil, os tecidos, para os mais renomados costureiros internacionais. Ninguém tem um campo têxtil tão produtivo e de tão qualidade como os chineses. Isso é uma qualidade invejável, sem dúvida nenhuma. E vejo num país que convive com o comunismo. E nós temos um mercado extremamente capitalista. Na verdade, a opção chinesa na política foi exatamente esta. Então vamos fazer o seguinte: como a população chinesa é a maior do mundo, como é que nós vamos debelar essa massa de pessoas empobrecidas, que ainda são muitos, milhares, se não milhões? Nós temos que dominar sobre a batuta da força. Isto só o comunismo fornece, a ditadura, né? Mas na área do comércio, nas áreas em que o Estado quer crescer, nós não podemos manter a mesma filosofia. Por isso a China foi abrigar-se na Organização Mundial do Comércio. E concomitantemente ela vai ter que ingressar também na Organização Internacional do Trabalho, porque é uma exigência do OMC. As condições de trabalho na China vão ter que reproduzir as mesmas condições de trabalho dos países mais desenvolvidos sobre o aspecto social. Então, numa rápida retrospectiva, tentando levar a vocês um pouquinho desse entendimento, que esta é minha intervenção com vocês. Não sei se deu para entender, porque temos que falar muito rápido e temos pouco tempo para isso. Na verdade, poderíamos seccionar isso em vários segmentos. Eu até cheguei a preparar uma espécie de PowerPoint, depois eu posso até definir, se você quiser passar para o pessoal. Bem exemplificativo de todas essas circunstâncias, né? Eu tentei aqui então passar um cenário geral dessas circunstâncias e gostaria de ouvir se vocês teriam alguma dúvida que gostariam de questionar. Okay? Primeiro, eu quero agradecer, professor, e eu acho que até já acabou pegando um pouco esse ponto da propriedade intelectual e da dificuldade que a gente tem até de nos proteger, né? A gente vê, por exemplo, outros países que vêm aqui, pegam nossas riquezas naturais e fazem a patente e dizem que foi ele e era lá um índio que já fazia aquele remédio, mas de repente ninguém sabia, né? Então, o Brasil, vou começar eu vou fazer uma pergunta e depois, como eu tenho feito, eu vou dar um livro para... O primeiro que fizer a pergunta vai ganhar um livro. Quando tem essas reuniões da OMC, dos tribunais, até por causa da agenda da presidenta, quem vai geralmente nesses encontros, assim, ou se ela vai com um especialista, como é que funciona esse acompanhamento dos processos? A pergunta é bem adequada, até porque eu já fui até instado a tentar melhorar essa situação no Brasil, porque infelizmente quem nos defende na OMC, por uma grande infelicidade, são os escritórios estrangeiros e não nacionais. Primeira questão. Contratam-se grandes escritórios, pagam-se fortunas e não se dá nenhuma prevalência aos profissionais de direito que aqui estão sediados. Eu estive em contato com o professor Cachapuz de Medeiros, que é assessor jurídico de Itamaraty, e ele mesmo me questionou: cara, nós temos que botar alguém brasileiro a fazer defesa lá na organização. Nós estamos contratando, Itamaraty, escritórios estrangeiros. Então, esta é uma circunstância difícil. E o grande problema, pessoal, é que o comércio internacional hoje não passa só pelo Estado, ou as relações entre os Estados. O maior agente do comércio internacional são as transnacionais. Não é mais o Estado. E quem está negociando lá é o Estado, politicamente. Alguém ouviu alguma transnacional para ver qual era a política mais adequada a ser aplicada? Quem foi lá e disse isso? Nós temos, aliás, pessoal, pessoas de renomado nome na organização. Pessoas que, inclusive, representam os órgãos decisórios da organização, como, por exemplo, a professora Vera Tortensen, que tem alguns livros bem interessantes sobre a OMC.
né? A professora Vera Tortas tem que estar lá, inclusive dar aulas sobre o órgão de solução de controvérsias, está lá ansiosamente esperando brasileiros que vão lá para aprender e substituir estas pessoas que estão defendendo o Brasil e que são de fora do Brasil, né? Outra eminência que está na organização e faz parte do órgão de apelação da instituição é o professor, eu não me recordo o nome dele agora, daqui a pouco eu me lembro. Ele também é um eminente profissional da área jurídica, né? Pessoa de conhecimento extenso na área do comércio internacional, e ele, na verdade, está lá subsidiando, inclusive, outras empresas estrangeiras e outros governos, quando deveria estar nos subsidiando. Vejam, a participação do Brasil nesses conclaves, vamos falar em conclave, vão levar do Vaticano, não é bem conclave, né? Mas nesses encontros, exatamente uma emanação de ideias políticas que são colocadas e que muitas vezes não são aplicadas. Então, se nós sabemos reclamar tão bem, nós também temos que saber formar políticas para a organização e dar ideias que possam ser viáveis. Nós já criamos isso na área ambiental, lá no protocolo de Kyoto, quando nós criamos o princípio da diferença entre estados através da situação de compensar essas dificuldades, né, discriminando. O princípio da discriminação compensadora. O que é isso? Eu discrimino um estado forte, tá, para compensar a minha fraqueza. Então esse é o princípio chamado direito ao desenvolvimento de todos os estados, que é uma das grandes acepções de justiça internacional. Ou seja, um estado mais fraco só chegará perto do mais forte quando ele tiver algumas vantagens que não são atribuídas ao mais forte. Então esse é o princípio importante. Agora, realmente nós temos uma deficiência muito grande perante a organização para a nossa defesa específica. E antes eu vou passar para vocês aí. Quem já tem interesse em fazer pergunta? Olha, vou fazer duas perguntas já, vamos ver se eu consigo. Como é que teve um artigo que o senhor escreveu para o jornal em relação a uma crítica às universidades na questão curricular, né? Como é que tu imagina que poderia ser dado esse estudo, de repente, como se tem os tribunais que fazem tribunal do júri e tal, como é que a gente poderia preparar o estudante para que ele pense grande, pense em desenvolver outro tipo de gestão, de atividade? E como é que tu vê, hoje muitas empresas, assim, consultorias, elas têm trabalhado principalmente na área de relações internacionais, comércio internacional, em fazer, por exemplo, teve agora a Cotrijal lá como é que é o nome da cidade? Não Me Toque, né? Que reuniu vários países e tal, e foi uma iniciativa, em primeiro lugar, privada, de um órgão, que é a Cotrijal. Lógico que ela é uma associação e tal, mas não partiu de uma... Não ocorre. Como é que tu vê esses encontros assim e a OMC, né? E não estar junto, né? Essas coisas que ocorrem em paralelos e que daqui a pouco são negociações que prejudicam, favorecem interesses pessoais do empresário, mas que não favorecem o país. A gente não sabe, a gente vê lá que são grandes cifras, mas como isso retorna para o Brasil, né? De que maneira? Bom, de acordo com aquele artigo que eu escrevi, e eu como professor me senti autorizado a fazer isso, e professor de Direito Internacional sobre a maneira, eu estava exatamente censurando a forma pela qual as universidades ministram essa disciplina. Pessoal, nós não podemos esquecer de nenhuma maneira que o direito internacional hoje é uma realidade inspirada no princípio da globalização econômica que vigora em todo o mundo. Se nós entendermos, por exemplo, algumas situações bem claras, vamos ver a importância dessa área internacional. Por exemplo,
Alguém tem competência maior do que o Estado, ou o Estado é o único que tem competência para gerir questões ambientais, ou o Estado está investido de soberania plena para resolver questões internas ambientais? Pode um acelerado presidente brasileiro chegar e mandar desmatar toda a Amazônia? Princípio de soberania. Não é isso? Evidentemente que vocês já veem aqui um problema. Qual é o problema? Vocês veem que nós temos que ter um elemento de amparo ou de impedimento desta atividade. Nós sabemos que conhecemos tantos acelerados chefes de Estado que estão aí fazendo o que lhes convém. Então, quem é que controla isso? Como se estabelece uma fiscalização dessa situação interestados na área ambiental, por exemplo? Evidentemente, inspirado no princípio de justiça que todos têm que respirar, não é verdade? Toda a comunidade internacional é chamada para legislar em matéria ambiental. Quer dizer, nenhum presidente da República pode chegar e mandar desmatar a Amazônia, porque a ordem internacional não vai permitir isso. Os tratados estão impedindo cada vez mais essa possibilidade. E vejam, a chamada soberania estatal está cada vez sendo mais reduzida, até porque nós já nos interrelacionamos, não é verdade? Nós estamos constantemente próximos, bastando apertar um botão. Estou falando de internet, que é outro elemento a ser analisado. Quem administra e quem fiscaliza o uso da internet? É o direito interno? Ou tem que ser uma ordem internacional organizada que vai poder criar algum subsídio para regular isso? Não adianta o país dizer, não, aqui não tem, ninguém usa computador. Vocês sabem que isso não adianta. A própria questão dos direitos humanos. Se vocês pensarem na questão dos direitos humanos, que talvez seja o maior baluarte do direito, vocês vão pensar que os direitos humanos originalmente eram legislados no direito interno. E eu convivi com legislações de direitos humanos brasileiras. E que período? Da Revolução Militar. Período da maior exceção possível contra os direitos humanos. E aqueles generais administravam e legislavam em matéria de direitos humanos, quando se sabia que todos eles estavam restritos. Então veja, não é a ordem interna que vai fiscalizar isso, é uma ordem supranacional, é uma ordem acima dos estados, é uma ordem que vai transpor essas fronteiras e impor ao mundo um princípio maior de justiça. Nós sabemos que uma crise econômica e financeira que eclode lá no Japão amanhã está nos atingindo. Eu estou dizendo amanhã, mas posso dizer daqui a alguns minutos, porque o efeito é imediato. Então nós não temos mais condições de pensarmos que vivemos sozinhos. O nosso país é um país, com todo respeito, nosso, querido, admirado, mas é uma parte de todo, é uma parte do mundo. Então, aí está a importância do direito. E, no contrassenso, ou no contraponto, as universidades cada vez reduzem mais essas cadeiras. Reduzem mais por quê? Aí a grande arguição é de que se reduz porque há muita concorrência no mercado das faculdades, principalmente de direito, que é uma realidade. Então você vê lá, de repente nós temos uma faculdade de Direito aqui em Porto Alegre, que cobra R$150 por mês. Todo mundo vai lá, e 4 anos só. Enquanto isso, uma outra faculdade, mais aqui em Oada, vai cobrar R$1.200 por mês, e em 5 anos. Para que lado se dirige aquele que quer só o diploma? Né? Então veja, na área internacional, sobremaneira, nós não encontramos, e aqui eu vou falar do Rio Grande do Sul, sobremaneira, profissionais capacitados para enfrentar a concorrência com São Paulo. Estou falando no nível de Brasil. Porque lá, a USP, ela prepara na área internacional com excelência. Aí nós tivemos um grande projeto aqui, recentemente lançado em Rio Grande, o Polo Naval. Olha pessoal, o Polo Naval é o futuro deste estado, talvez.
Não vão ser construídas aquelas imensas plataformas lá em Rio Grande. E aí você vai ver a realidade. Escritórios estrangeiros indo para Rio Grande. Escritórios paulistas indo para Rio Grande. E nós, onde é que estamos? É isso que eu estou me referindo quando eu faço uma apologia tentando justificar a necessidade de dar excelência a esses cursos. É nesse sentido. Qual é o livro que tu ganhou, dizer, Fran? Direito Administrativo. Direito Administrativo do Alexandre Santos de Aragão. Obrigada por participar. Luiz Fernando. Boa noite. Professor, o Brasil participa de 2 grupos, né, que são o BRICS e o Mercosul. No caso, o senhor comentou do valor do livro, né, ele poderia acordar um valor para o BRICS, um valor para o Mercosul, e esses valores se sujeitam às normas da OMC. Em primeiro lugar, vamos sistematizar essas 3 situações. Mercosul, BRICS, né, e OMC. Né? Você coloca, então, em paralelo, 3 situações absolutamente diversas. A primeira, um órgão regional, em que a política é voltada para os países membros do bloco, Argentina, Uruguai, Brasil. Hoje o Paraguai está suspenso e entrou a Venezuela. Né? Sob outro ponto de vista, a Organização Mundial do Comércio congrega 153 estados, sistema multilateral ou universal. Só que a política de um e de outro é a mesma. A política do Mercosul entre seus membros é o livre comércio, primeiro degrau da integração econômica. A política da OMC também é livre comércio, só que uma no sentido macro, universal. E aqui você pode entender já, em princípio, que há uma ruptura. Como é que eu crio um órgão regional se eu também sou membro de um órgão multilateral? Qual é que eu devo respeito? Isso já ocorreu um problema sério em relação a isso. No conflito entre Brasil e Argentina no Mercosul, o Brasil foi perdedor quando se discutia a questão a nível judiciário, arbitral, melhor dito. E o Brasil o que fez? Ao invés de responder e cumprir a penalidade que lhe cabia, entrou com o mesmo pedido lá na Organização Mundial do Comércio, onde foi considerado vencedor. E ele faz parte dos dois, e a Argentina faz parte dos dois. Então, nós temos, em primeiro lugar, uma contradição. Ou você é multilateral, ou você é regional. Mas estes 2 princípios eles convivem entre si. Porque todos os países adotam a tríplice face da multilateralidade e da regionalidade. Vejam, como nós conhecemos o Mercosul, nós também conhecemos o quê? Por exemplo, o NAFTA, Mercado Norte-Americano de Livre Comércio. Nós conhecemos a APEC, que são todos aqueles países que têm e que estão voltados para a frente do Oceano Pacífico. Temos o CARICOM, os países do Caribe. Temos a União Europeia, que todos conhecem. Todos são sistemas regionais. Mas vejam que todos eles convivem dentro de um sistema multilateral ao mesmo tempo. Se eu não me engano, a pergunta sua era no sentido de que... Como é que ficaria a cobrança no caso? Poderia haver um preço para o Mercosul um preço para o BRICS? Bom, a política desenvolvida no Mercosul necessariamente não é a mesma política da OIT, da OMC. As negociações feitas a nível macro, multilateral, são muito mais complexas do que serem feitas a nível regional. Né? Nós temos 4 países para discutir, lá nós temos 153, bem mais difícil. Então, aproximar-se do número 0, que é o objetivo, é bem mais difícil lá. Mas, surpreendentemente, nós não conseguimos evoluir mais do que isso. Porque, na verdade, os preços hoje são muito mais reduzidos para o Brasil no OMC do que no Mercosul. Porque nós temos uma desavença histórica com a Argentina. É como se fosse o Grenal. Né? Não há muita motivação, mas o conflito é permanente. Né? É um conflito permanente em que um quer dizer que manda mais do que o outro. Né? E essa circunstância não é boa
no sistema de integração? Integração significa entregar-se a um outro objetivo no sentido de dar força a todos. E se as políticas começam a discutir as modalizações disso aí, nós não chegamos a um desiderato. Poucos são os produtos que são, digamos, desonerados no Mercosul. Não são todos os produtos. Nós não conseguimos chegar à perfeição de um mercado de livre comércio no Mercosul. E você sabe, quando se busca a integração regional, nós vamos subindo degraus. O que é o Mercosul? Qual é o objetivo do Mercosul? Você sabe? Qual é o objetivo final do Mercosul? O que diz? Mercado Comum do Sul, não é isso? O que é o mercado comum? É um terceiro degrau da integração. O primeiro é o livre comércio. Se nós atingirmos o livre comércio, nós passamos para o segundo degrau. Ou seja, livre comércio significa que os produtos circulam dentro do bloco econômico livremente. Atingimos o livre comércio do Mercosul? Circulam livremente os produtos do bloco? Evidentemente que não. Mas vamos imaginar que chegamos a este desiderato e vamos ao segundo degrau, que é a união aduaneira. Ora, se aqui no bloco eu conseguir fechar o livre comércio, eu tenho que me proteger contra as investidas de outros estados de fora. A China está aqui querendo vender arroz para o Mercosul através do Uruguai, um preço melhor do que é o negociado dentro do Mercosul. Ocorre que a união aduaneira faz com que todos tenham a mesma tarifa externa, ou a tarifa externa comum, e ninguém pode vender por menos. Certo? Isto objetiva, né, fechar as fronteiras do bloco contra as investidas, porque ela acaba desmantelando todo o sistema de integração. E depois só disso é que chegaríamos ao mercado comum. Nós teríamos o livre comércio, uma união aduaneira perfeita, e estaríamos no mercado comum, que acresce aqui a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Nós saímos do setor eminentemente econômico e passamos para o setor social. As pessoas circulam sem fronteiras nesses países, o nosso dinheiro vale aqui, vale lá, e o deles vale aqui, né? A mesma coisa. Nós compramos produtos lá, compramos produtos aqui, estabelecemos negociações lá e aqui, como se fosse um grande país. Isso também está longe de ser realizado no Mercosul, né? Até porque as desavenças são muito grandes. E vejam, quem é que conseguiu estes atributos? A União Europeia. A União Europeia inicia como um livre comércio, uma união aduaneira e, posteriormente, chega ao mercado comum. Recorde-se, mercado comum europeu. E ultrapassa ele e chega ao quarto degrau da integração, que é a união política e econômica. Porque quando nós fizemos, na verdade, a constituição de um quase grande Estado, submetido a uma lei comum entre todos, e a lei supranacional, nós vamos ter que criar órgãos institucionais para criar leis, para julgar o descumprimento de leis, para executar estas leis. E lá na Europa nós temos todo esse sistema institucionalizado. E não por acaso que na União Europeia temos 27 estados e 25 línguas diferentes, bem diferentes da nossa experiência. Nós temos 2 línguas quase idênticas, né? E 4 estados, ou no máximo 5. Certo? Então, as políticas são diferentes e muitas vezes esses conflitos emergem sem solução por isso. Última pergunta em função do horário, agradecendo quem participou, e vou fazer o sorteio de um livro que ficou aqui para quem... Cadê meu livro de presença? O professor já vai pensando no número de 1 a 40. Diz seu nome e o livro, qual é o nome do livro? Direito Internacional Público, Valério de Oliveira Massuri. Meu nome é Fátima Duarte. Em primeiro lugar, assim, boa noite, parabéns, porque eu achei excelente a palestra. Quer dizer assim, acho que é uma das melhores que eu assisti aqui, das várias. Bom, professor, assim, como a gente fica, né, com essa anacronia da lei, das leis, né? Como a gente fica, então, o senhor falou muito em direito ambiental, e eu gosto muito de direito ambiental, né? Como a gente fica, então, enquanto isso? Porque o senhor falou assim, então, lá fora, né, tem todos esses órgãos e essas coisas que funcionam, a gente vê que funciona. E aqui a gente precisa mesmo realmente disso. E
como a gente fica nesse momento, assim, dentro de matar a Amazônia, tudo isso que vem acontecendo, que a gente já assiste falar antes, né? E agora, que, se não me engano, foi em novembro agora de 2011, e regulamentar essa lei complementar 140, parece que foi, em que permite que os municípios façam um licenciamento ambiental com o legislativo escolhendo por decreto uma única pessoa que vai decidir quase tudo sobre o licenciamento. Simplifica isso, temos assim... bem complexo. O que você pensa a respeito disso, por favor? Bom, esse é um problema, em primeiro lugar, que envolve vontade política, né? Não adianta. Pessoal, o direito é uma ciência perfeita. Ela está vinculada à lógica e ela nada mais é do que uma aspiração de se fazer justiça. E às vezes a gente fica só na vontade e não consegue fazer com que a lei seja justa, né? Muitas vezes até ela é injusta. Até podemos dizer que na maioria das vezes ela não é a expressão daquilo que a gente quer. Né? Ninguém paga pedágio porque quer, a gente paga pedágio porque é imposto, né? Porque é exigido. Ninguém pediu para o meu deputado votar numa lei que cria imposto. Então, assim, a lei ela é inspirada numa compulsoriedade vinculada à ideia de que a lei ela é geral, ela é abstrata e aplica-se a todos. E quem não cumprir será punido por não cumpri-lo. Isso é lei. E aqui está a grande diferença para o direito internacional. No direito internacional, as normas jurídicas que regulam as relações entre os Estados são normas jurídicas de consenso. O Estado só cria a norma e ele é o próprio destinatário da norma, ele faz e ele é o responsável pelo seu próprio cumprimento. Só faz se quiser, concorda? Ninguém pode impor ao Estado, porque é soberano, obrigar-se por uma norma internacional se ele não quiser. E aí está o nosso problema de natureza legal e político. A nossa Constituição Federal não estabeleceu a primazia do direito internacional. A nossa Constituição Federal diz que a nossa lei magna é a Constituição. Acima dela não há nem outra norma. E aí eu perguntaria a vocês, como é que fica a situação do tratado internacional que o Brasil assinou? Um tratado, vamos ver um exemplo, Protocolo de Kyoto, né? Matéria ambiental. O Brasil ratificou o Protocolo de Kyoto. Ratificar significa incluí-lo na legislação interna e comprometer-se internacionalmente por ele. Todo o tratado internacional, para ter validade, tem que estar aqui dentro. Tem que ser lei aqui dentro. Só que o nosso sistema legislativo tem um problema gravíssimo, que é a fórmula de derrogação legislativa. Estes tratados entram como lei ordinária, infraconstitucional. E o sistema de derrogação legislativa no Brasil diz o seguinte: se eu criei uma norma de um tratado hoje, que é a lei ordinária, portanto, sobre meio ambiente, direito ambiental, e amanhã o legislativo brasileiro faz outra norma contraposta a esta, vale a última. A primeira fica sem efeito. Isso é o sistema de derrogação legislativa do Brasil. A norma posterior revoga a anterior. E aí revoga o tratado. Mas pode revogar o tratado? Não, ninguém revoga o que não fez. O Brasil só incorporou. Mas o que os juízes fazem? Eles aplicam a lei posterior e não aplicam o tratado. Né? E aí nós ficamos sem eficácia. Isso é um problema interno. Isso é um problema que gravita aqui, porque nós não queremos o comando da chamada norma alienígena. Por quê? Porque ela é uma norma perfeita. Toda norma internacional está inspirada no princípio base do pacta sunt servanda, que significa, em poucas palavras, todos os acordos devem ser cumpridos como foram estabelecidos. Estritamente vinculados a esta ideia. E outra, e quem desrespeitar o acordo deverá responder pelos prejuízos causados a terceiros. São dois princípios básicos. Toda a inspiração é do direito natural. E, portanto, não há norma imperfeita. Até porque ninguém vai aprovar uma norma imperfeita. Né? Por exemplo, só para concluir aqui, o Brasil aderiu ao Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Vocês sabem disso? O que é o Tribunal Penal Internacional? Um tribunal criado para aplicar penalidades contra pessoas físicas responsáveis por crimes contra a humanidade.
generais de guerra, governantes, ministros, soldados, etc. e tal. O Brasil aderiu e ratificou a convenção. Só que o Brasil, vejam só, ratifica uma convenção internacional desta magnitude e comete de plano duas grandes inconstitucionalidades. Por quê? Porque essa convenção não poderia ser mexida em nada. Um tratado pode ser alterado através de reservas, o Estado pode ter esse poder, mas não pode se atingir o âmago da questão do tratado. E aqui no caso, especificamente, duas cláusulas daquele tratado de Roma estabelecem uma inconstitucionalidade antecipatória: a prisão perpétua, que é proibida pela Constituição, e outra, extradição de brasileiros, que é proibida pela Constituição. Então o Brasil já entra na relação internacional dessa negociação, sabendo que não vai cumprir. Quem for imputado ou a prisão perpétua, ou depois vai alegar que houve inconstitucionalidade, e portanto não será penado. Né? E aí que está o problema estrutural da norma normativa. Tá? Eu poderia explicar um pouco melhor, mas é um pouco complexo, que a matéria técnica de direito pode haver uma certa confusão. Mas em suma é isso. Por isso não há eficácia normativa. Né? Acaba sempre repousando naquela norma última que saiu, que é aquela que vale e acabou. Okay? Quero pedir para o senhor me dizer um número de 1 a 40 e vou pedir para, antes de a gente fazer a entrega de certificado, a gente tira aquela foto com o professor para botar no jornal. Mas antes eu quero o número, professor, de 1 a 40. Qual o número que o senhor diz para eu dar o livro do Joaquim Felipe Spadoni sobre a ação inibitória da ART? Vamos ver quem é o 25 aqui. Anderson Schmidt, tá aí? Ó, Anderson, ganhou o livro. Foi contemplado. É a primeira vez, não? É a primeira vez que eu ganho. Então, espero que seja a primeira de muitas. Obrigada pela presença. Professor, eu agradeço mais uma vez. Qual é o site? É Cobalt? É Ricardo@Cobalt, que é o sobrenome que vai estar no certificado. KOBOLDT.com.br. E o site é o sobrenome só, né? Cobalt.com.br. Agradeço muito a presença de vocês. Peço para vocês levantarem e o professor vem para cá para eu poder. Vocês já estão acostumados, vocês fiquem aí onde estão, Professor, você vai ficar aqui, ó, de frente para mim, que eu vou ficar aqui nesse lugar aqui, pode vir aqui, vem. Vocês fiquem aí, por favor. Aqui, fica aqui, professor. Isso. Fiquem pertinho do professor aí, que eu vou tirar a foto aqui daqui de cima. E obrigada pela presença de todos. Se puder ficar aqui, ó. Vamos só tirar a foto para gente colocar no canal. Vamos ocupar que não vai ser o pessoal que sair. Eu sei que todo mundo quer o certificado, mas a gente vai. Enquanto eu tirar a foto, a gente não vai. Junta mais aqui, ó. Vou juntar mais aqui. Isso. Vai pra cá. Vai. Vou fazer o possível para pegar o máximo de pessoal que veio aí. É que alguém que escolhe, né? Obrigada.